Fala galera, tudo bom? É, mais um Careca Lab começando aqui, eu sou o Mohamed. Eu não ia fazer vídeo hoje, só que a Anthropic resolveu meter o louco e soltar o modelo em plena terça-feira, no meio da tarde. E eu tava lá trabalhando, dali a pouco minha colega ela vira assim pra mim, que negócio é esse aqui de Fable 5 aqui? E eu sem entender nada. É, até essa questão do microfone é porque o som tá meio estourado aí, galera, tá tarde, mas vai chegar no microfone novo, até o próximo vídeo ele chega. Mas enfim, vamos pular para a parte que interessa para todo mundo, que não é olhar para minha cara e é entender um pouquinho mais o que está acontecendo nessa maluquice que tá a questão da IA. E vamos lá. E cara, tô fora aqui da câmera, vamos botar aqui, ó, a cara aí bonita para atrapalhar o modelo. Vamos ver aqui onde é que eu vou colocar a, o PIB aqui. Vamos lá. Ver se vai dar. Deu certo. Então vamos embora, galera. Vamos lá. Comecei a testar aqui o Fable. Já dei uma testadinha aqui nele. Coisa muito simples. O vídeo de hoje é para ser muito rápido. Ou até ver se dou o nome para esse tipo de quadro desses vídeos mais rápidos. Então, cara, a troca que soltou aqui, ela vamos soltar aqui. Então, o Fable, que é o Fable? Ele é o Mythos, que eles ficaram fazendo propaganda, foi aquele marketing do medo de vamos acabar com o mundo e tudo, mas eles soltaram os modelos e até agora não deu tempo de ninguém explodir o mundo. E seguindo aqui, eles estão lançando o Fable, eles colocam que o Fable, eles deixam muito claro que o Fable ele é um modelo da classe Mythos, não é o Mythos em si. Se a gente ver aqui embaixo, a gente tem ele falando que é a classe Mythos, é a classe mais poderosa do globo, blá blá blá, que eles já estão trabalhando nisso desde abril, ou seja, já tem 2 meses aí, pelo menos, de trabalho, e que hoje, desde que eles colocaram isso no Glasswing, no Project Glasswing, que é de segurança digital, bastante legal o projeto, depois dei uma olhada lá. Vou deixar o link aqui desse link, né, desse link, ó, dessa notícia aqui aí embaixo no YouTube para vocês. E aqui ele fala, hoje eles soltaram o Fable 5 e o Mythos 5. Então vê a diferença aqui rapidinho. Também o Mythos a gente não tem como testar, infelizmente. Eles colocam as outras observações aqui. É, não tem necessidade de a gente entrar isso agora. Mais para frente a gente vou fazer um vídeo mais completo falando disso aqui também. Então vamos lá, soltou o Mito 5, Mitos aqui já com uma parceria com o governo americano, apesar daquela restrição, eu não acompanhei se saiu a restrição deles de como risco ou segurança, risco de cadeia de suprimento, supply chain risk, né, que é uma classificação que o Pentágono deu para eles, mas aparentemente eles são bons o suficientes para continuar sobrevivendo a isso. E eles colocam aqui, eles vão comparando o Fable e o Mythos sempre lado a lado. Então eles veem que eles vieram com esse lado muito da segurança digital, cibersegurança, e aqui eles chegam no preço. Cara, vamos lá. Para o Brasil, ficou muito alto, porque
Isso aqui dá mais de R$ 50 de input por milhão de tokens. Depois, no vídeo mais completo, eu vou fazer uma comparação desses valores dos modelos. Acho que vale muito para o Brasil, por causa da nossa taxa de câmbio. E US$ 50 por output de milhão de token. Então, assim, a cada 1 milhão de tokens gerados, você está pagando US$ 50. Então, assim, é menos da metade do que o Meets Preview custava, ou seja, o Meets Preview devia estar na casa dos 20, 100, 25, 120, alguma coisa assim. E tá isso. E aí ele veio falar aqui que eles queriam trazer o modelo para a gente, né? Eu acho que isso aqui já é um resultado direto da parceria deles com a XAI. Pois eu acho que acho legal, vou mostrar isso para vocês depois. Mas enfim, que a XAI eles pegaram um data center do Elon Musk, que estava lá meio parado. O Elon Musk fez um acordo com a Anthropic, tem um acordo de aquisição da Cursor, mas muito legal. E aqueles próprios fazem um benchmark, mas é aquela história. Benchmark interno é benchmark interno, galera. Vamos levar de maneira mais leve, não vamos prestar tanta atenção. No sentido de que é deles, só é propaganda do próprio produto, é óbvio deles, vai ser sempre muito bom. E aqui eles diferenciam o Mythos Preview, o Opus 4.8, o GPT 5.5 e o Gemini 3.1 Pro. Google, vamos soltar o 3.5 Pro, por favor, vamos. Mas enfim. E aqui eles colocam Mythos e Fable, Suibent, que a gente, no primeiro vídeo, pode dar uma olhada lá, a gente tem um comparativo lá deles aqui no site da Hexet. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Então, se vocês quiserem ver o Suibent estava aqui. Então, eles vêm classificando aqui como é que foram os testes, qual foi o sistema multimodal, tudo verificado, vem direto lá deles. E eu gosto mais do DeepSuite, ele colocou o 5.5 aqui como ganhando, e aí eu fiz um compilado aqui no site da Hexa para mostrar para vocês. Ainda não tem o Fable nem nada, mas o 5.5 estava ganhando tanto no Live Bench quanto no DeepSuite. E voltando para o Anthropic. Opa! Não, aqui. Então, isso melhorou muito. Se a gente for pegar o que a gente tem hoje, que é o Opus 4.8, pro Fable, que é o que a gente está falando aqui, o Mythos ou o Fable, eles são basicamente a mesma coisa, o que muda são as regras de segurança, que é pelo que eles estavam falando. Então, saiu de 58.6, não, 69.2, que já estava acima do 5.5 nessa medição aqui do Suibent. Para o Mythos Preview, que era já 77, quase 78, eles eram para 80. Então, esse aqui era o perigoso, que não pode liberar para ninguém, mas esse aqui que é mais potente pode, mas tá bom. Frontier Code, a gente vai passar por eles aqui, tá aqui depois. Eu vou colocar isso no link também, pareceu bem legal essa fonte de dados, vou incluir depois lá no site da Hexa. E Knowledge Work, isso aqui é pesquisa, gente. Então, isso aqui é pesquisa, o que ele consegue levantar de pesquisa, então ele teve uma pontuação muito maior do que os outros. Esses pontos percentuais aqui, de 24.9 para 29.8. Cara, faz diferença. Compara o 5.5 depois com o Gemini 3.1 Pro e vocês vão ver a diferença. No uso de ferramentas, no Automation Bench, né, um dos benchmarks, ele ainda ficou atrás no uso de computador, por muito pouco margem aqui de erro no uso de computador, ou seja, para operar a máquina, fazer isso aqui com o mouse, brincar. Então, gente, a tela está muito chata, vamos botar o Rexinho
Rexinho é pra galera, vamos acompanhar aqui. Então, voltando. Para a parte legal, isso aqui é interessante, então, isso aqui já provavelmente já aponta uma direção que a, a, a Anthropic vai estar investindo na parte legal. Então deve estar vindo alguma gente aí com capacidade de jurídica um pouco maior. Pensamento multidisciplinar, bacana. Sem ferramenta ficou acima do Mitos Preview. Com ferramenta ficou levemente abaixo, erro marginal. Deve ter alguma coisa que eu não vou. É muito pequeno. Cara, isso aqui, isso é legal. Essa parte de biologia, não sei se os outros realmente não têm. E isso aqui Human Solve é o que os seres humanos já fizeram. Então, assim, existe pesquisa já para falar assim, pô, o cara acertou ou não acertou. E coisa que já é mais difícil aqui, ele também explica aqui, são aquelas pesquisas de fronteira mais à frente que tem uma possibilidade de funcionar muito boa. Eles abordam isso pra gente. Agent Coding, cara, isso aqui é o terminal. Terminalzão aqui. Deixa eu soltar aqui ele aqui. Opa, aqui. Então, soltar ele aqui no terminal. Então, na hora que vier aqui, eu já deixei ele aqui no Fable. Se quiser colocar, galera, vem aqui em Model, clica. Mais cedo ele não estava aparecendo. Agora ele já está aparecendo aqui. Então, deixa aqui no Fable. Você pode colocar aqui o effort dele. Você vai ter o High, Extra High, o Max e o Ultra Code aqui que explode a mente da galera. Vou deixar no High aqui porque esse negócio ele consome muito mais. Mas enfim, vamos agilizar aqui. Cibersegurança deu uma pancada no Mythos Preview. Ou seja, o indicador que estava como mais perigoso no Mythos Preview quando a Tropic falou do Mythos era justamente isso aqui, tá? A capacidade de explorar, fazer esses exploits, achar as falhas do sistema de segurança era isso aqui. O cara tá aqui bem acima, quase 10 pontos acima, 9 pontos acima. Então é bacana. E saúde, cara. Isso aqui para mim, saúde, biologia, essas coisas assim, tem lá seus riscos, óbvio, na parte de biologia a gente vai ver aqui, mas uma saúde bacana. Então, um modelo muito bacana, muito completo aí. E ele pode trabalhar sozinho por mais do que qualquer um. Isso aqui eu ainda não testei, tem que testar. Vou ver se até o próximo vídeo eu consigo rodar alguns testes muito legais. Na Stripe, cara, o que eles estão afirmando aqui que ele fez em um dia. Ele pegou uma base de código com 50 mil linhas em Ruby e não fala aqui, mas ele fez uma migração da base de código completo para em um dia. Coisa que eles dizem que uma equipe teria levado 2 meses. De novo, eles estão falando. A gente não tem a certeza completa de como é que é isso, não tem como a gente medir também, mas a Stripe estava nesses testes, isso é legal. É o gateway de pagamento, inclusive, que eles usam, né? E aí tem o Frontier Code, que é um novo benchmark que veio testando aqui os modelos. E aqui ele fala que, antes que eu esqueça, ele é 2 vezes mais eficiente que outros modelos do próprio Cloud, da própria Anthropic. Então, tá aqui, a gente vê a questão vai falando aqui sobre a questão do próprio benchmark, blá blá blá. Isso aqui é o score do Frontier Code. O Fable ainda não aparece no que está disponível aqui no site. Está aparecendo ainda aqui é o Opus. Opa, volta.
Enfim, a gente tem aqui, vendo aqui o Opus, vendo como é que ele se sai aqui, quantos tokens ele tem que sair aqui, ó. O custo, gente, disparado ainda o Opus, ele já era o mais caro. Então, isso aqui é a base do Fable. Então, a gente pode considerar que o Fable vai estar aqui em cima, fora do gráfico em custo. Vamos ver quanto sai aí. E aqui eles vêm explicando os outros benchmarks, tá? Bacana. E vamos voltar aqui para. Então, aqui eles colocam mostrando o Fable contra o Opus e contra Opus e o GPT-5.5. Óbvio que eles botaram o GPT-5.5 lá embaixo. E apesar de que eu gosto muito do 5.5, tá, gente? Para algumas coisas eu uso muito ele no Codex. E aqui, mas olha o custo, explodindo aqui. Então, ele vem aqui, ó. O Max, aquele lá não tem nem aquele. Como é que é aqui? Eu gostei desse efeito aqui. É o, é o Ultra Code Explodidor de Mentes. Ah, então não tem nem o Ultra Code aqui. Então a gente já imagina que o custo aí vai ser. Isso aqui é a acurácia, né? A precisão dele pelo custo. Sui Bench versus o Frontier Code. Eles têm tipo de pontuação diferente, mas eles estão refletindo uma realidade parecida, com o Frontier Code mostrando um gap muito maior, né, uma diferença muito maior entre aqui as capacidades deles. E isso aqui é uma coisa que eu já vi uma notícia ali depois, nem coloquei aqui para a gente olhar hoje, sobre a questão do mercado financeiro, que ele está saindo muito bem. Ele foi o melhor modelo que na interpretação de gráfico, na interpretação dos dados, na solução dos problemas de mercado, tudo. Muito legal. E, cara, aqui foi o melhor uso que eu vi deles aqui, ó. Vamos lá. A parada joga Pokémon, velho. Então, foi top o Pokémon aqui. O... Cara, eles aceleraram aqui. Mas o mais interessante é isso aqui. Vocês pegaram aqui, eles fizeram esse time-lapse aqui. Ele foi tirando os screenshots do jogo. Não teve ajuda de mapa, navegação, estado extra fora do game, ou seja, alguma informação fora daquela que aparece no jogo. E deixa eu rodar aqui que o Pokémon tá legal. E eles não precisaram, os outros modelos do Codex não tinham que fazer isso. Esse aqui fez só com a visão, o modo de visão dele. Então ele deve estar com um OCR muito legal, ou seja, uma visão computacional muito legal. E ele tem uma memória melhor, pelo que eles falam, né? Então, ele consegue rodar, por isso que ele consegue rodar muito tempo. Eles fizeram aqui uma simulação do sistema solar e de um eclipse. Bacana aqui, ó. Isso dá um zoom, ver o eclipse, blá blá blá. Esse factório aqui é um jogo. Ele fez aqui, aparentemente as pessoas gostam desse jogo, eu nunca joguei, então não posso falar muito. Vai, cara, esse aqui é legal, eu gosto de impressão 3D, qualquer dia desse eu posto alguma coisa no coisa. Hoje eu tô sem impressora rodando aqui, então tá mais tranquilo. Mas se ele realmente estava conseguindo construir um modelo em 3D aqui, cara, isso para a indústria vai ser, sim, revolucionário desse jeito. E lá tô eu usando o bait click. Esse vai ser o negócio, vai ser o título do vídeo. Revolucionário para a indústria. Cara, simulação de fluido, muito legal. Eu depois acho que eu vou fazer uma dessa no próximo vídeo.
E isso aqui foi legal, por isso que eu estava falando aqui da questão do benchmark aqui nessa parte de saúde e de biologia, foi por conta disso aqui eu já tinha dado uma lida, né? Então, ele está desenhando as proteínas. Eu não sei se eles usaram isso em combinação com AlphaFold ou não, realmente não fui tão a fundo assim aqui. É, é, e aparentemente foi corroborado já por um laboratório, por um estudo, né? Eles deixam aqui a referência do conteúdo, só que foi o mito 5, não foi o Fable. Então, não é o que a gente está vendo. Então, essas diferenças eles vêm ao longo do tempo aqui. Usando mito 5, a gente não vê Fable aqui. Então, basicamente, Fable, modelo fofinho, que não explode o mundo, não cria drogas e não mexe com biologia molecular, nem genética. Eu falo de genética porque eles falam aqui a questão de genomics, né, que é a genômica, a questão da edição genética, tudo, avaliação de DNA, essas coisas. Então, muito legal. Mas, mitos. Não é o Fable. O que a gente vai poder ver daqui para frente nos open source é o que eu estou mais interessado. E aqui é o comportamento não alinhado. Vamos lá. O Sonnet não se alinha muito com a galera. É, 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 o, ele estava variando, né? Então a gente tem o Mythos aqui no mesmo nível do Opus, então até o preview é um pouco mais baixo, mas assim também não estava tão muito bom. Cara, a galera do GitHub elogiando, a galera do curso elogiando, eles receberam coisa melhor. E aqui o Fable, os safeguards aqui, né? Então, os safeguards são o quê? São as proteções, né? As regras de segurança que eles colocaram para o Fable, para o Mythos, né? Para essas versões que a gente tem pública. Então, eles estão querendo colocar essa capacidade para os clientes, óbvio. Gente, essa propaganda que eles fizeram com medo, não pode soltar, fizeram que explodiram a galera, a cabeça da galera. E eles vêm com a classificação de segurança. O... Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que vai ser interessante. Quando o Fable detecta que ele está sendo destilado, ele já troca o modelo. Ou seja, ele reduz a capacidade. O que é ele sendo destilado? Foi um problema que a Anthropic denunciou, dizendo que várias empresas de chinesas, destilação é o que? Você coloca seus modelos para fazer todas as perguntas aleatórias possíveis para o modelo de outra empresa mais potente e vai coletando essas respostas e vai montando seu modelo. É assim que as empresas treinam os seus modelos, mas então, treinei o Opus, eu vou treinar o Sonnet com base nisso. Eu treinei o Sonnet, eu vou treinar o Haiku com base na destilação do Sonnet, é mais ou menos por aí. Então, vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu acho que os chineses vão dar um jeito de dar um bypass neles, mas vamos lá. E Offensive Cyber Evaluations, isso aqui é interessante. De novo, o Fable lá embaixo. Fable 0. Por quê? Ou seja, o Fable não executa ataques de cibernéticos. O Mythos executa. O Mythos Preview executava. O Opus executa sem safeguards, lá embaixo, mas ele executa. Então, é muito legal essa questão da segurança, assim, eu acho importante, mas ao mesmo tempo, ele é uma versão desse modelo do Mito 5, que é o que está em rosinha aqui, que está mais perigoso. Que é mais de 1.000 horas de teste, né? Aqui é contra a
Eles automatizaram, né, os ataques. Outros 4.6, o 4.7, o 4.8, o Fable. Ou seja, o Fable ele é o que menos executa bem ataques. Por isso que eu falei que é o modelo fofinho. Mas não vou entrar tanto aqui nos outros. Tinha isso aqui, eu vou ter que entrar. Anthropic sendo Anthropic, né? A questão do acesso muito restrito, a questão da disponibilidade. Isso aqui é o que me deixou triste, galera. Lançou hoje, a gente tem até o dia 22 de junho, então a gente tem 13 dias aí para testar. E no dia 23 ele vai entrar nessa questão dos créditos aqui. Vamos ver a questão dos créditos. Então a gente tem que comprar créditos. A gente vai lá, paga, faz o reload e ele vai contando do nosso uso, né? Eu acho que eu não li direito isso aqui ainda, talvez eu acho que ele seja um pouquinho mais barato da questão da API direta, mas ainda é pago, então vamos ver. E por que provavelmente eles estão fazendo isso? Cara, não deve estar pagando a conta. Esse negócio é caro. Aqui, ó. Eles querem colocar para frente, eles mesmos falam, eles não têm a capacidade computacional para bancar isso agora por tanto tempo. É aquela história. Você vai usar o modelo lá de frente, você pode colocar depois, mas a galera vai querer usar o modelo mais novo na tora o tempo inteiro para fazer tudo de legal. E vamos lá. Isso aqui esse site eu vou colocar ali embaixo, gente. É muito legal, eles criaram os projetos aqui de um prompt só, ou seja, coloca um prompt e manda resolve, se vira. E aí eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu dei um prompt aqui bem curtinho. Esse aqui foi para o Fable, sobre criar a simulação dos três corpos. Eu fiz isso para o Fable e para o Opus. Eu fiz dois. Aqui, ó. Esse aqui eu fiz para o Opus, para escrever sobre a história do Brasil, como uma landing page como sessão, como sendo cada sessão um período da história brasileira. E eu falei para ele referenciar a questão da arquitetura, deixar os previews aqui. Ele mesmo fez aqui os modelinhos, ele tentou desenhar uma caravelinha aqui. E eu falo que ele tentou porque eu sei que o Opus ele colocou aqui, ó, página comemorativa, narrativa histórica em primeira pessoa de aquela gravuras desenhadas à mão em SVG. Muito bom. Eu gostei. Para uma coisa rapidinha daquela ali, prompt foi para criar uma página sobre a história do Brasil só com no estilo como se fosse Dom Pedro II contando a história, e em estilo de papel de carta do século XIX. E a gente veio aqui, tem esse aqui foi o Fable, mesmo prompt. Ele vem, eu achei mais interessante algumas coisas, ele se atentou a escolher uma fonte aqui que pareça menos de máquina e menos digitada e mais escrita à mão. Ele teve umas pegadas de transição mais interessantes, é, é, sim, mais refinadas. Com a animaçãozinha aqui, a bordinha do papel, o fundo do piso de madeira, não entendi qual foi, mas ficou legal. E aqui ele põe esses pontinhos aqui, esses pontilhados, eu acho que foi até para simular como se tivesse sido feito escrevendo com a caneta tinteira ou pena. Aí é que assim, o outro ele fez também os rabisquinhos, fez a caravelinha, mas esse aqui ele veio como se fosse mais um rabisco manual. Bacana. Tchau, mas ele
tomou um cuidado aqui, ó, vamos ver, era Vargas aqui. Como é que ficou? Independência do primeiro reinado, Renato do Império, ou seja, ele parou no Império de Dom Pedro II. Ele morre em 1889, junto com o Brasil. Foi mal, galera. Minhas opiniões nessa hora não interessam. Então, ele continuou, ele foi mais completo realmente do que o Alckmin. Vem aqui, era Vargas, ficou um pouquinho mais refinado isso aqui, desenhou o Congresso, cara, já dá para substituir o Niemeyer. Os arquitetos piram, mas enfim. E vem falando aqui, ele encerra, vem falando, e ele assina aqui como se fosse Dom Pedro. E olha só, isso aqui foi uma das coisas mais legais. Ele coloca um desnível, porque quando a gente assina sem uma linha embaixo, é muito difícil fazer ela retinha. Então sempre vai ter um desnível. Então, você tem o desnível para cima, para baixo, cada um tem seu estilo. E muito legal o jeito que ele fez, essa atenção às primeiras letras de cada parágrafo, a questão das figuras, né, das legendas da figura. Nota a margem, dizem-me de severo no trono e sonhador no observatório. Aceito ambas as acusações. Ele veio com algumas é, é, citações que no outro não tem. Então, tanto assim, a gente vem vendo, ele falou da arquitetura que não tinha pedido, faz as referências arquitetônicas, então os arquitetos podem ficar menos tristes comigo. E como se ele estivesse escrevendo do exílio. Então, não sei. Mas eu gostei mais dessa aqui no final, são os detalhezinhos. É, é, eu achei legal, ele respeitou aqui, ó, correspondência imperial Brasil 2026, então, muito bacana. E aí eu fiz um teste do problema dos três corpos, que é aquela questão da gravidade, dificuldade de prever o comportamento de três corpos em gravidade, quando interagindo pela gravidade, né? Então, posso reiniciar aqui. Esse aqui foi o Ox. Então, aqui a gravidade 1 aqui para tudo, vou reiniciar. Órbita simétrica, causa e quase colisão. Ele seguiu. O meu ponto foi literalmente isso aqui. De rei, permita variar velocidade e distância de cada um dos corpos. E bacana, cara. Um pouquinho. Vetor de velocidade, trilha. Eu achei legal. Mas. Se a gente pega. Nossa, posso acelerar aqui a simulação. Um lá já voou para longe. Vamos ver o que dá aqui para brincar. Os dois estão brigando. Caraca, parece briga do Dragon Ball. Enfim. E aqui a gente tem o Fable. Caraca, ele tá rodando, tem uma era. Então, na hora que volta aqui, ele veio, eu senti ele um pouquinho mais completo aqui no. É muito legal, ele tem o tempo aqui, energia total, não sei como é que calcula isso. Ah, tá. Tem que permanecer constante. Para uma galera, não é minha praia isso aqui. Mas, caraca, a galera ainda tá saindo no pau aqui, velho. Olha lá. Enfim, vamos lá. E aqui ele me dá as opções já de começo. Então, triângulo de Lagrange, que é quando eles vão estabilizando, vão aumentar aqui a velocidade, né? E lá foi o bagulho todo. Então, já foi alguém lá, vai embora. O, figura 8, para eles ficarem fazendo malabarismo. Isso aqui é para simular um binário mais um planeta. Cara, deve ter uma velocidade muito alta aqui. Enfim,
também aquela coisa, assim, atenção aos detalhes. Eu posso pausar, eu também posso pausar para ver a briga aqui, ó. Gostaram do efeito aí? Enfim, e muito parecido, mas, de novo, os cenários um pouquinho mais completos. Tem aqui legal, isso aqui eu gostei do comando. Eu achei muito parecido essa, na verdade, mas é, esse aqui ele seguiu mais a risca, né? Ele não inventou tanto, mas vou deixar esse aqui mais pesado só para usar o bagulho. E arremessou o outro, ó. Enfim, não queria vela com ele, não. E o. E foi isso. E parece que a galera teve aqui, ó, que nem esse vídeo que essa Avery, eles tiveram um acesso antecipado ao modelo, eles colocaram, foram eles que colocaram o, os modelos aqui com o que eles fizeram com um prompt. Eles deviam estar com um monte de token também, além disso. Eu vou colocar o link, eu achei muito legal. Então, e aqui também isso, estava uma live hoje mais cedo, o pessoal também já estava com acesso na hora que ele foi lançado para já dar testada, fazer a análise aqui do benchmark. Então, pô, legal, vou fazer isso aqui depois. Fazer o cubo aqui, o cube aqui, cubo mágico. Vai ser bacana. Galera, não vou enrolar mais vocês. Esse vídeo já se estendeu muito mais do que eu estava esperando. Muito mesmo. Ele já ficou com 3 vezes o tamanho previsto, quase 4. Então é isso, a gente se fala na próxima. Depois eu vou testar o Cloud Mythos do Fable. Lembra? Fable, fofinho. É... E é isso, galerinha. Fica com Deus. Vamos. Para quem viu o último vídeo aí, eu fiz uma oração por vocês. Eu vou continuar fazendo isso nos próximos vídeos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que seja por entretenimento, seja por trabalho, cuide da família de cada um, esteja provendo sustento, esteja trazendo à mente para a maneira de focar naquilo que realmente importa, que é a tua palavra, Pai, e dedicar a vida a ti. Pai, se tem alguém assistindo com dificuldade no trabalho, dificuldade profissional, dificuldade acadêmica, precisando de guia, rumo, ou precisando de sabedoria espiritual, Pai, paz, apenas a paz que o Senhor pode trazer. Peço que o Senhor abençoe a todos, Pai amado, Pai querido, e dê-nos um resto de semana e dias abençoados, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Falou, galerinha.